vamos lá, vamos para o próximo painel, que tem o tema a IA como força transversal dos negócios. E para compor aqui o palco, eu vou chamar a senhora secretária de Informação e Saúde Digital do Governo Federal, Ana Estela Haddad. Por favor. Vou chamar também Vinícius Marchesi Marinelli, que é presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Paula Faria, CEO da Necta, idealizadora do P3C e Connected Smart Cities. E a Jamile Sabatini Marques, diretora de Inovação, Fomento e Pesquisa da ABS, que será a moderadora do debate. Bom debate para vocês. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. E obrigada a vocês por terem aceito nossos convites, né? Estarem aqui conosco nesse final de tarde. Hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial em vários setores da economia, né? E como que ela está se comportando em termos de governo, academia, sociedade, quais os desafios que a gente tem em termos de inclusão, né? Como é que ela está se comportando? Porque hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente aqui está trazendo 3 exemplos, né, da saúde, cidades inteligentes e infraestrutura, mas a gente sabe que a inteligência artificial está realmente em todos os setores da economia. Então, eu trouxe aqui algumas provocações. A primeira pergunta vai ser para vocês 3, tá bom? A inteligência artificial está transformando tudo, mas ainda de forma desigual. Como fazer com que ela se torne uma força transversal de inclusão e eficiência, conectando saúde, cidades e gestão pública num mesmo ecossistema digital? Quem quer começar? Por favor. Estamos aqui disputando quem começa. Bom, então eu vou começar. Para quem não me conhece, eu sou responsável por 2 plataformas, de cidades inteligentes, a maior da América Latina, que é o Cidade CSC, que hoje reúne o Connected Smart Cities, o Pacto da Mobilidade Urbana e o GovTech. Então, a gente discute com cidades e outros setores a evolução a partir de alguns estudos que a gente promove, que é o ranking, que tem 75 indicadores, 3 eixos temáticos, e que é o grande norteador. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, para a gente faz muito sentido. Acho que inteligência artificial nas cidades é muito mais do que uma questão só de tecnologia, hoje faz parte do dia a dia das cidades, e isso traz o que a gente prega, que é a gestão pública baseada em evidências. Então, os dados e a possibilidade que a inteligência artificial traz para as cidades, para análise de mobilidade urbana, saúde, né? A saúde está muito presente nessa discussão, então a gente vai poder trocar um pouco isso aqui. A questão de diversos serviços, eles estão relacionados à inteligência artificial. E a gente entende que a inteligência artificial, a tecnologia, ela, além de estar presente, né, aí no dia a dia das cidades, ela só de fato, só está trabalhando a favor de uma cidade inteligente quando ela está a serviço da população. Então, a questão da gente ser inclusiva, a questão da gente conseguir trabalhar de forma que essa tecnologia chegue para todos, para a gente é fundamental. Não adianta a gente falar de um recurso, quando a gente fala de cidades, se ela não for inclusiva. Então, a inteligência artificial hoje ela faz parte do dia a dia das cidades. Eu espero aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, aqui com vocês. E só mais uma coisinha que eu nem agradeci, né? Então, é um prazer aqui estar contigo, Ana Estela, é um prazer estar aqui com o Vinícius e com a moderação da minha parceira, né? Nós 2 lideramos a vertical de cidades inteligentes da AB, eu e Jamile, então nessa jornada há bastante tempo, né, Jamile? Então, é uma honra compartilhar esse espaço com vocês. Legal, para mim também. Muito obrigada. Eu quero agradecer ao André e à BES pelo convite. Quero fazer um agradecimento especial ao Daniel Weinberg, que foi por quem eu conheci a BES.
E parabenizar por esse evento maravilhoso e agradecer Jamile, Paula e Vinícius de estar aqui participando. O painel anterior foi interessantíssimo, muito legal. Bom, eu acho que eu queria trazer alguns dados, algumas informações iniciais a partir da sua pergunta, Jamile, que o Ministério da Saúde criou, a partir de 23, uma Secretaria de Informação e Saúde Digital para conduzir a transformação digital do SUS, e isso é a base para a gente aplicar a IA, né? E esse é um movimento de todo o governo, né? Nós temos a Secretaria de Governo Digital, o GovBR, nós temos, na SECOM, a Secretaria de Políticas Digitais, na Justiça, a Secretaria de Direitos Digitais, na Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Transformação Digital, e temos uma articulação na Casa Civil, cuidando com comitês, comissões, da gente pensar, né? Não tem como medir que está todo mundo envolvido nesse processo. Não é fácil, né, conduzir todas as áreas. Na saúde, a gente tem um propósito muito claro, né, que é fortalecer os princípios e diretrizes do nosso sistema de saúde, que passa por universalidade de acesso, equidade no acesso, então, ampliar o acesso, e tem uma oportunidade muito boa e importante na transformação digital e no uso da IA. Bom, um data-driven, uma decisão data-driven depois da pandemia, a gente sabe que é fundamental, poder prever pandemias, epidemias, emergências sanitárias em base populacional, mas também no atendimento clínico individual, a gente poder trabalhar com o histórico do paciente ou de vários pacientes, né, ou fazer uma medicina personalizada com genoma e com todas as informações que hoje a gente pode cruzar para poder tomar decisão, nos coloca certamente em outro patamar. E a gente está preparando isso. Eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade com um sistema como o SUS. Nós somos assim, robustos em sistemas de informação. O DataSUS já criou mais de 400 sistemas. A gente tinha uma condição fragmentada, mas hoje a gente tem uma arquitetura de interoperabilidade crescendo. A gente tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que já foi instituída por um decreto. Nos últimos 2 anos e meio, ela cresceu mais de 300%, ela está com 3,1 bilhões de registros, e, com isso, a gente está refletindo os dados no meu SUS digital para o cidadão, no SUS digital profissional, para o profissional no contexto de atendimento clínico, e para o gestor, né, em outro nível de agregação, no SUS digital gestor, né? Então, os dados que estão na RNDS já se refletem nessa condição de uso. Então, acho que um pouco é isso que a saúde está fazendo, e agora a gente começa com projetos de IA também, que eu acho que aí a gente pode depois aprofundar. Tá ótimo. Obrigada. Vinícius, por favor. Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. A Abes, prazer estar aqui com Paula, a Ana Estela, a Jamile. Sou o Vinícius Marquesi, atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Um ecossistema interessante que tem uma série de interfaces, desde a formação de um material humano, que ele é muito estratégico, muito importante para o país, que está muito próximo da utilização dessas tecnologias, e a infraestrutura, que também é um tema que acaba sendo diretamente relacionado a esse tipo de profissional. E quando a gente fala aí de tudo que a gente está vendo hoje, tem diversas possibilidades aqui para a gente puxar essa questão de como que a gente vai democratizar e realmente utilizar dessa ferramenta como meio e entregar resultado para a população, desde a área de saúde, das nossas cidades, um tema que eu acho bastante interessante. Mas hoje acho que o maior problema que a gente tem, Jamile, é que a gente tem uma baixa procura de jovens em cursos de engenharia. E aí, quando você fala de IA, você tem um interesse muito grande dessa moçada que nasceu com tecnologia. Então, eu acho que hoje a maior preocupação nossa é realmente como atrair essa geração para olhar principalmente para o serviço público, que eu acho que é o que mais vai sentir a falta desse material humano. Não tenho dúvida nenhuma, se a gente não parar para observar isso como país daqui 2, 3 anos, a gente vai ter que parar obrigatoriamente para observar. Alguns países já perceberam isso e já tomaram algumas atitudes, estão mudando essa curva. Portugal
há um bom tempo, entrega um material humano muito qualificado, não só para o país, mas para toda a Europa, e a gente está numa situação que eu acho bastante delicada. Mas eu acho que a gente promover esses debates, trazer para mais próximo da base, né, do ensino, a ferramenta, e conseguir tratar isso como política de Estado e não de governo, acho que é o único caminho. Eu acho que o serviço público ele tem um papel fundamental. Ou a gente estabelece isso como um plano de Estado mesmo e começa a apoiar isso como política pública de verdade, afastar um pouquinho os debates que a gente está vendo hoje, principalmente no Congresso, que não interessam ao país, ou a gente vai ter problemas aí no futuro próximo. Obrigada. E está tendo um movimento, né, de atrair engenheiros 50 a mais, né, para o mercado de trabalho. Então, a inteligência artificial trouxe isso, né, essa inclusão de pessoas mais velhas para voltar para o mercado, já que já tem todo o conhecimento da engenharia, raciocínio lógico. Só um dado, sim, simples. Nos últimos 8 anos, a engenharia civil, por exemplo, estava conversando com o Paulo, que é engenheiro civil agora, perdeu 52% dos estudantes de engenharia, de 2015 para 2023. Um curso de engenharia de software, por exemplo, cresceu 1.400%. Né? A gente não pode deixar tão distante essa situação, porque eu não tenho dúvida nenhuma, é o momento, né, o jovem fala assim, nossa, eu vou ter acesso ali à tecnologia IA, procura esse curso. Mas todos os cursos são importantes. Então, a gente trazer a tecnologia como uma base de todos os cursos, talvez a gente consiga melhorar esses números. Legal, obrigada. Agora eu vou fazer algumas perguntas individuais. Vou começar com a secretária Anistela. O SUS é uma das maiores redes públicas de dados de saúde do mundo. Você já falou um pouco, mas acho que você pode falar um pouquinho mais. Como transformar esse potencial em inteligência real, capaz de orientar decisões e melhorar o atendimento à população? Então, acho que a gente está fazendo uma série de ações que são estruturantes para que a gente possa depois decolar, digamos assim, fazer isso de uma maneira em escala, né? Então, a gente são as camadas, as pilhas, né, da IA que o pessoal fala, né? Então, cuidar da infraestrutura. A gente está migrando para uma nuvem de governo, pensando a questão da soberania digital como um norte. A gente tem hoje trabalhando uma política de governança de dados, que é muito importante, né? Como que a gente trabalha o uso dos dados, ter o dado como valor, mas não esquecer, principalmente, dado de saúde é um dado hipersensível, não é só sensível. E hoje ele é mais cobiçado até do que os dados de economia. A gente, no mundo inteiro, né, a questão dos ataques cibernéticos é uma coisa... Então, o cidadão é titular dos seus dados, nós somos os controladores e temos que ter muita responsabilidade com isso. Então, poder usar para fins da saúde pública, para orientar a política pública, mas, ao mesmo tempo, a proteção ela precisa estar em equilíbrio. Então, são aspectos que a gente tem que cuidar. Hoje, a gente tem assento, por exemplo, no Conselho Nacional de Proteção de Dados. O Ministério da Saúde não estava nesse conselho, nós pleiteamos entrar no conselho, que hoje dá apoio à autoridade que agora se tornou a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a gente está participando de todas essas discussões e isso nos prepara. A gente já está com alguns projetos experimentais no Ministério da Saúde, usando IA. Eu vou citar 3 exemplos. Um exemplo é, por exemplo, a compra centralizada de medicamentos. Então, a gente compra muitos medicamentos de forma centralizada. A gente precisa comprar com 1 ano de antecedência. Então, hoje, a gente está com os algoritmos aplicando para fazer compras com mais economicidade. Um outro caso é a judicialização da saúde. Aí, a gente está aplicando a LLM para análise dos processos. São mais de 30 mil processos. É uma coisa insana. E para organizar melhor e poder gerir melhor e tomar decisões mais rápidas. E tem vários. Na própria Secretaria de Informação e Saúde Digital, a gente tem o DataSUS, que trabalha cuidando dos sistemas, da interoperabilidade, e nós temos um departamento de monitoramento, avaliação e disseminação de informações estratégicas, que hoje trabalha com uma série de ferramentas de processamento e transformação de dado em informação
estratégica, com painéis, com automatização, que a gente trabalha com as diferentes secretarias e já vai processando isso, né? Tentando aumentar a capacidade analítica. Isso é muito importante. Acho que é mais ou menos por aí. Tá ótimo, obrigada. Paula, as cidades inteligentes estão se tornando laboratórios vivos de inovação. A gente sente isso na pele, né? Como usar a inteligência artificial para conectar políticas públicas, mobilidade, meio ambiente e inclusão, de forma que o cidadão realmente perceba o impacto? Jamile, bom, você me acompanha nessa jornada. Vinícius também trabalha muito com cidades inteligentes, sabe bem do que eu vou dizer aqui. Nós temos um país enorme, mais de 5.000 municípios, com características muito diferentes. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de utilização de tecnologia, a maior parte dos municípios ainda está no passo inicial, que significa que a gente fala da transformação digital, que é o primeiro passo, que é digitalização. Ou seja, ele ainda usa processos físicos, ele está começando a digitalizar os seus documentos. Então, ele ainda está muito distante de utilizar a tecnologia, a inteligência artificial e essa análise de dados. E aí a gente tem, aí respondendo a sua questão, que são alguns municípios que conseguem trabalhar, já que seria essa evolução da inteligência artificial na utilização dos municípios, que é conseguir fazer esse cruzamento de dados, né? Quando eu consigo avaliar todos os dados e fazer esse cruzamento. O que isso significa na prática? Então, trazendo, por exemplo, uma questão de saúde, né? Quando a cidade ela tem ali, ela monitora todos os dados, ela consegue ver, por exemplo, as mulheres que estão grávidas, que vão ter bebê, elas vão ter o bebê em determinado período, em determinada região, e eu preciso ter escola para berçário para essas crianças, eu tenho que ter escola para essas crianças numa determinada linha de tempo. Ou eu consigo fazer, por exemplo, um atendimento de saúde antecipado, então eu consigo avisar aquelas pessoas que elas têm alguns exames que elas precisam fazer, então eu consigo reduzir custo a partir dessa antecipação, em que eu consigo cuidar dessas pessoas antes delas efetivamente ficarem doentes, então eu consigo fazer. E várias outras questões, a gestão de trânsito, etc. Mas esta evolução da cidade, né, para ela conseguir utilizar essa tecnologia, a inteligência artificial, em que eu consiga fazer uma relação destes dados, que eu consigo ver e como eles têm um impacto, um e outro, né? Por exemplo, quando eu consigo melhorar o transporte público e fazer com que mais pessoas utilizem o transporte público, eu tenho um efeito direto na descarbonização, que tem um efeito na saúde. As pessoas vão respirar melhor. E como que as cidades conseguem entender essa complexidade? Então, a inteligência artificial, muita gente fala, a tecnologia não aproxima as pessoas. Não. A tecnologia ela pode ser uma ferramenta essencial para a inclusão. A questão é as cidades conseguirem entender como utilizar. Tem essa questão super importante que ela trouxe, que é super sensível para as cidades, que é a questão da segurança dos dados e também da utilização. E eu entendo que discussões como essa, e organizações como a ABS, podem ajudar muito o poder público a conseguir fazer essa conexão, né, conseguir utilizar a tecnologia a favor da inclusão, da sustentabilidade. Porque quando uma cidade é preditiva, né, quando ela utiliza também a tecnologia para conseguir prever questões como a gente vê num grande centro de comando e controle, que você consegue, por exemplo, prever uma enchente ou um acidente, o cidadão ele percebe que a cidade passa a ser responsiva porque ele está recebendo a informação a partir da tecnologia. Isso é muito inclusivo. A questão só é a cidade conseguir entender a necessidade dela, fazer um bom diagnóstico, acompanhar esses indicadores, fazer com que todas as secretarias consigam trabalhar de forma transversal. Isso são muitos desafios. Mas a gente percebe que as cidades que conseguem superar esses desafios e usar a inteligência artificial dessa forma, ela consegue, de fato, levar bons serviços para as pessoas. E o nosso papel é esse, né? Conseguir promover esse diálogo, essa conexão entre essas questões para a gente conseguir atingir lá na ponta, que é o que nos interessa. Tá ótimo, obrigada. Vinícius. Oi. A transformação digital na gestão pública depende tanto de tecnologia quanto de pessoas preparadas para usá-las, que foi a tua primeira fala, né? Como formar e engajar gestores públicos e engenheiros para que a inteligência artificial se torne ferramenta de eficiência e não de exclusão? Interessante. Esse acho que é um desafio de qualquer um. Eu acho que
independente se é na iniciativa privada ou no serviço público, acho que o grande desafio é você encontrar pessoas preparadas, capacitadas, para você conseguir, além de priorizar projetos na administração pública, a dificuldade hoje para encontrar pessoas que aceitem esse desafio é muito grande. Né, o CONFEA ele é uma autarquia, né, a gente tem o mesmo controle de Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, como o governo federal tem. Então, acho que é um desafio grande você encontrar, mas eu acho que está difícil das pessoas enxergarem valor em seguir carreira no serviço público. Só para você entender um pouquinho desde da procura do jovem quanto que sai do outro lado. Para cada 100 estudantes de engenharia, a gente forma hoje 35, a maior evasão de todos os cursos superiores. Dos 35, cerca de 15 vão trabalhar na área, né, como profissionais. Desses 15, cai muito quando você fala do serviço público. O serviço público não valoriza esse tipo de profissional. Quem que valoriza no Brasil esse tipo de profissional? Banco. A gente perde a grande maioria dos nossos formandos em engenharia para banco. Por quê? Porque paga bem, trabalha com lógica, tem formação boa em matemática. Né? Banco é um negócio bom no Brasil, no país que a gente vive. Então, a gente perde uma boa parte desse material humano, que às vezes o poder público investe para ele se formar em engenharia, na expectativa de que esse cara ele vai trabalhar com infraestrutura e vai ajudar a resolver os problemas do país. Mas vem o banco que oferece uma boa remuneração e leva. Hoje cedo eu estava com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, estava falando um pouco sobre isso. Né? Você vai falar com o João Azevedo, governador da Paraíba, que é engenheiro também, Renato Casagrande é engenheiro, a gente tem o Tarcísio aqui, que é engenheiro. É muito difícil você atrair esse tipo de pessoa para dentro do serviço público. Então, acho que a valorização, não estou falando de remuneração só, estou falando de valorização. A gente sabe que é um segmento estratégico, o gestor sabe que a gente precisa desse tipo de material humano, mas tem um gap grande aí. Para concluir, a gente está com uma esperança muito grande de que vai sair o túnel Santos-Guarujá, né, por um alinhamento político que existe entre governo federal e governo estadual, mas o primeiro registro do Santos-Guarujá é há 104 anos. Né, e não é por desafio técnico, né, é por uma questão jurídica. No Brasil, você precisa de uns 20 engenheiros para um projeto como aquele do Santos-Guarujá, você vai precisar de uns 250 advogados para conseguir executar. Então, enquanto a gente viver nessa realidade, dificilmente a gente vai atrair muita gente para esse meio, porque não é só o projeto, a gente quer ver acontecer. Né? Então, a gente tem um desafio grande, mas eu sou um realista esperançoso, eu acho que a gente vai conseguir melhorar nos próximos anos. Ótimo, a secretária quer comentar, por favor. Não, aí agora você pegou meu veio de professora, né? Eu sou professora também no ensino superior, e tem uma passagem pelo MEC, no Ministério da Saúde, minha segunda passagem. A primeira passagem eu trabalhei com a formação. Né? Então, assim como você, eu sou um pouco uma otimista incorrigível. Né? Então, eu vejo um pouco, quando eu olho para os meus filhos e para essa geração de alunos agora, eles não estão atrás só, a maioria, claro, não é uma regra, mas não estão atrás só de dinheiro, não. Eu acho que eles estão atrás da relevância social do que eles fazem, eles estão atrás de um projeto que melhore o país, o clima. Então, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nossa, como uma geração, de entregar para as futuras gerações, a não perder a esperança de sonhar e fazer as coisas e se formar para o coletivo. Né? Então, quando a gente, às vezes, só cuida do individual, do individualismo, do ganho, e isso é uma coisa que está muito em nós, que estamos, o exemplo que a gente dá e a formação que a gente dá. Né? E aí eu queria fazer um diálogo com você, que, pela primeira vez no Ministério da Saúde, quando nós fizemos um diagnóstico situacional do Índice de Maturidade Digital dos 5.570 municípios, dos 26 estados, e um eixo comum, uma falta comum, é a formação e a literacia,
A gente não vai conseguir dar o salto de transformação digital se a gente não investir massivamente na formação. E como fazer isso? Não dá para só formar mais engenheiros, só formar mais cientistas de dados. A gente precisa qualificar todo o público também para usar, além de ter mestrado, doutorado e para formar, né? Então, a gente tem um programa de bolsas que a gente já investiu em muitas áreas, é a 12ª edição, são grupos tutoriais, e, pela primeira vez, a gente trouxe esse modelo, PET Saúde, para a saúde digital. E, ao trazer, são 10 mil bolsas, mais ou menos, com docentes, alunos de graduação e pessoas do serviço, a gente agora está saindo da área só da saúde, são as 14 profissões da saúde, mas a gente está trazendo para esse grupo tutorial, para trabalhar junto com a saúde dentro do SUS, e inovando no SUS, a parte de cientista de dados, de engenharia, aplicado à saúde. Então, acho que a gente também começar a trazer modelos de aplicação, né? E a gente tem que tornar a gestão pública um pouco mais sexy, né? Assim, mostrar que é legal, mostrar que, olha, pode ajudar a mudar o mundo, pode ajudar a fazer muita coisa, vem ajudar a gente a fazer, que é legal, né? Então, eu acho que é um pouco essa pegada assim que eu queria trazer. E com a Paula, eu queria trazer, não sei se você acompanha Recife, com o João Campos, né? Então, acho que ali ele aproveitou o gancho da pandemia e tornou um serviço para o cidadão, né? Enfim, se você quiser comentar. 100%. Nós somos muito parceiros da Prefeitura de Recife e nós promovemos, falando um pouco de formação, o maior problema realmente... Só um parênteses, ele é engenheiro também, tá? Ele é engenheiro? Eu não sabia, hein? Essa questão da capacitação do gestor público é tão importante e é tão sensível, porque a gente organiza 2 selos, um selo de cidades inteligentes e um de ecossistema de inovação. Esses selos são gratuitos e são para incentivar o gestor público, normalmente os secretários, a trabalhar com boas práticas. E os secretários, para fazer isso, eles precisam estudar os indicadores, eles precisam se organizar, eles precisam conversar. E é muito emocionante ver que, ao fazer isso, e eles vão, se inscrevem, tem categorias, e quando eles sobem de categoria, eles se emocionam, eles choram. Puta, e é um trabalho muito dele, né, do gestor querer mostrar um bom serviço, ele conseguir levar aquilo para a prefeitura e, consequentemente, para as pessoas. E a cidade de Recife, esse ano, ficou no selo diamante de ecossistemas de inovação, exatamente por conta disso, né? A jornada, aí o João Campos, quem tiver oportunidade quem tiver curiosidade de ver o case de João Campos, que a secretária Ana Estela citou, ele mergulhou na questão da tecnologia na época da pandemia, porque ele percebeu o quanto aquilo ia ser importante para poder ajudar as pessoas naquele momento tão sensível. E hoje Recife é uma cidade modelo na utilização da tecnologia e é um modelo para outras cidades. Muitas cidades vão até lá para beber da fonte do Porto Digital, da Emprel, que é a empresa de tecnologia, e eles hoje conseguem compartilhar isso com o resto do país. Então, é um ótimo exemplo, João Campos, aqui a equipe maravilhosa lá de Recife. Quero chamar a atenção para um ponto da tua fala, Vinícius, sobre os engenheiros, né? Você falou dos bancos. Eu sou de Santa Catarina e a Federal de Santa Catarina ela é muito forte nas engenharias, né? Mas a gente perde nossos engenheiros para os bancos, para as consultorias e para São Paulo. Então, a gente forma, mas muita gente sai de lá, né? Então, realmente é um desafio. Eu também quero trazer uma conversa que a gente teve com as nossas empresas associadas do nosso Comitê Futuro do Trabalho. E a gente reuniu as grandes empresas para falar sobre inclusão, diversidade. E aí uma chegou para mim e para a Alceli, que ela era líder da época, e falou assim, gente, isso é luxo. Como assim é luxo? Ela falou, eu não consigo ter na empresa o que não está saindo da universidade. Não me cobrem uma coisa que o mercado não tem. Quando eu consigo, eu faço festa. E é isso, porque, às vezes, a gente olha para a empresa e quer que a empresa tenha, mas, se a gente não está formando, a empresa não consegue contratar. Então, fica uma reflexão também, né? E como o nosso tempo voou nesse painel, eu vou pedir para cada um de vocês
traga a sua palavra final, aproveite esse momento para passar o que vocês querem para esse público e agradecer desde já, né, todos vocês aqui. Então, inicio o fim aqui. Não, agradecer mais uma vez a oportunidade. Acho que essa aproximação de instituições, de entidades, da secretaria, da Paula, com esse trabalho em cidades, da ABS, Conselho Federal de Engenharia, acho que o país ele não vai ter muita escolha se a gente não começar a entregar para a nossa população um bom serviço. E só vai ter um jeito, né? E num momento tão específico que a gente está vivendo, né, no mundo e no país também. Né? Ou a gente começa a trabalhar, entregar, unindo esforços, ou a gente vai ter problema. Eu não tenho filhos, mas as próximas gerações elas não terão um lugar legal para viver e não terão um bom serviço. Então, eu acho que esse é o principal objetivo. Sendo assim, eu acho que a gente precisa realmente enxergar os caminhos para se fazer isso. Né? Então, primeiro ter a consciência, depois é estabelecer os caminhos e cobrar dos nossos gestores essa entrega. E aí eu acho que o Confeia pode ajudar demais. Né? A gente tem 1.300.000 profissionais de engenharia no país, são 400.000 empresas, todas as instituições de ensinos que formam esse tipo de material humano estão registradas lá e a gente está disposto demais a ajudar nesse processo de transformação do país, utilizando tecnologia ou não, mas a gente quer realmente, do ponto de vista coletivo, viver num lugar melhor. Então, acho que hoje essa consciência, ela está ganhando uma maturidade muito grande no sistema. Então, aí eu coloco o Confeia mais uma vez à disposição de todos vocês, Muito pessoalmente. Obrigada. Muito obrigada. Para que vocês tragam os problemas para a gente gosta de problema. E o Vinícius é um ótimo parceiro. Acho que nós somos parceiros há algum tempo do Confeia, e o Confeia vem desenvolvendo, né, no CREA e Confeia, um trabalho excelente aí, não só pensando na engenharia, né, Vinícius, mas também ampliando isso para a discussão, porque a engenharia está no cerne das nossas discussões. Né? E aí, trazendo um pouco aqui, nós somos, enfim, dentro do que eu faço, né? Então, parte de vocês conhecem o nosso trabalho, é uma gotinha no oceano, mas a gente entende que é assim que a gente faz a mudança. Né? Você falou um pouco dos jovens, e a nossa intenção é essa, é conseguir traduzir esse anseio do jovem que está sem esperança. Ele olha para o futuro e fala, puxa, mudanças climáticas, o mundo vai acabar. Tem muito esse sentimento hoje em parte dos jovens. E eu quero trabalhar com uma causa, com um propósito, eu quero sentir que eu faço parte da solução de um problema que a nossa geração, as gerações anteriores, criaram para eles. Né? E essa nossa gotinha no oceano, que é assim, trabalhar com cidades inteligentes, infraestrutura, mas sempre com o propósito de ajudar as cidades a trabalhar esse desenvolvimento urbano, com um olhar para o desenvolvimento sustentável, inclusivo, etc., é a nossa proposta de valor. Então, tudo que a gente faz é pensando nisso. A gente sabe que os desafios são imensos. A gente está falando aí da questão da capacitação, a gente está falando aí da questão da utilização da tecnologia, enfim, desafios aqui, só trazendo o recorte do que a gente falou aqui, né? Porque se a gente for pensar em tudo, é muita coisa mesmo. Mas como que a gente consegue contribuir, então, aí, Jamile, para que a gente consiga reunir essa rede, para que essa rede, formada por acadêmicos, empresários, representantes das cidades, as entidades, as associações, a organização, o cidadão, né, a organização civil ali, que consiga participar também para contribuir para essa discussão, para a gente conseguir ajudar a trazer essas soluções e, dessa forma, a gente conseguir chegar nesse objetivo comum aqui que a gente discutiu nessa nossa breve mesa. Obrigada, Paula. Secretária, por favor. Estava pensando aqui, eu acho que o que eu queria não deixar de, que não tive a oportunidade de falar, é o que isso que a gente está fazendo, que é a transformação digital do SUS, o que resulta de positivo para o cidadão. Né? Então, eu acho que, pela primeira vez, com o meu SUS digital, eu queria convidar quem não tiver ainda no seu celular a baixar o aplicativo, que é gratuito. O cidadão que é atendido no SUS, ele passa a ter os seus dados de saúde e acompanhar a sua situação de saúde, além de receber informações de qualidade em saúde. E
eu queria convidar, né, os associados da ABES, e a ABES, que já está, nós vamos fazer um acordo de cooperação e vamos aproximar esse trabalho conjuntamente. Tem muitas oportunidades para o setor empresarial de TI, a gente precisa da inovação no SUS, e a gente está abrindo uma agenda para essa inovação, né? A agenda das dores que nós temos atuais no SUS, e nós vamos lançar em breve, está para sair, e a ABES vai ser convidada, e provavelmente as associadas da ABES, por meio da ABES, a gente vai fazer um seminário e vai lançar um chamamento, um credenciamento, por meio de uma iniciativa nossa, que é o Laboratório Inova SUS Digital. Então, esse laboratório, a ideia é a gente ter credenciados, além das universidades, da rede de universidades públicas, de institutos públicos, mas a gente ter o setor privado e a gente buscar um alinhamento, uma colaboração, no sentido de inovar com uma agenda comum, né, nesse processo. Então, é isso. Eu parabenizo mais uma vez a ABES por todo o seu trabalho e por esse evento, que eu sei que começou aí quente de manhã, eu pude acompanhar um pouco, e uma programação maravilhosa, e parabéns aí por tudo que vocês têm realizado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. E quero dizer que a ABES está de portas abertas. A gente quer muito fechar esse convênio e trabalhar junto, trazer as empresas para perto para resolver realmente os problemas, né, da sociedade como um todo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pelo painel. Esgotamos o nosso tempo. Obrigada por vocês estarem aqui conosco.